NBC-TG 40. Instrumentos financeiros, evidenciação. Amanda Gastin, Rafaela Mendes, Tássia Nins. Objetivo. O objetivo dessa norma é exigir que a entidade divulgue nas suas demonstrações contábeis aquilo que permita que os usuários avaliem a significância dos instrumentos financeiros para a posição financeira e para o desempenho da entidade, a natureza e a extensão dos riscos resultantes de instrumentos financeiros que a entidade está exposta durante o período. Principais características. Esta norma se aplica a todas as entidades, incluindo entidades que possuem poucos instrumentos financeiros. Por exemplo, fabricantes, cujos únicos instrumentos financeiros são contas a receber e contas a pagar, e aquelas que possuem muitos instrumentos financeiros. Por exemplo, instituição financeira, cuja maioria desses ativos e passivos é constituída de instrumentos financeiros. Entretanto, a extensão da divulgação exigida depende da extensão do uso pela entidade de instrumentos financeiros e de exposição a riscos. Alcance. Esta norma deve ser aplicada por todas as entidades a todos os instrumentos financeiros, exceto participação em controladas, coligadas e empreendimentos conjuntos que são contabilizados de acordo com as NBC, TSP 6, 7 ou 8. Direitos e obrigações dos empregadores decorrentes de planos de benefícios de empregados aos quais se aplicam a NBC 25. Aos derivativos que estão embutidos em contratos de seguro se aplica a NBC 29. Emissor de contrato de garantia financeira se o emissor aplicar a NBC 29. Instrumentos que são necessariamente classificados como instrumentos patrimoniais de acordo com os parágrafos 15 e 16 ou parágrafos 17 e 18 da NBC 21. Classes de instrumentos financeiros e níveis de divulgação. Quando esta norma exigir divulgação por classe de instrumento financeiro, a entidade deve agrupar instrumentos financeiros em classes apropriadas de acordo com a natureza da informação divulgada, e levando em conta as características desses instrumentos financeiros. A entidade deve fornecer informação suficiente para permitir conciliação com os itens apresentados no balanço patrimonial. Os riscos decorrentes de instrumentos financeiros. Risco de moeda, risco de taxa de juros, risco de liquidez, risco de mercado. Natureza e extensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros. Evidenciação qualitativa. Para cada tipo de risco decorrente de instrumentos financeiros, a entidade deve divulgar a exposição ao risco e como ele surge, seus objetivos, políticas e processos para gerenciar os riscos e os métodos utilizados para mensurar o risco e quaisquer alterações do período anterior. Evidenciação quantitativa. Sumário de dados quantitativos sobre sua exposição aos riscos no fim do período de divulgação. Essa divulgação deve ser baseada nas informações fornecidas internamente ao pessoal-chave da administração da entidade, por exemplo, o Conselho de Administração ou o Presidente. Se os dados quantitativos divulgados no final do período não são representativos da exposição ao risco da entidade durante o período, a entidade deve fornecer outras informações que sejam representativas.
significância de instrumentos financeiros para a posição financeira e o desempenho financeiro. A entidade deve divulgar informações que permitam que os usuários de demonstrações contábeis avaliem a significância dos instrumentos financeiros para sua posição financeira e para análise de desempenho. A apresentação das demonstrações contábeis, a entidade deve divulgar, na nota explicativa sobre as políticas contábeis, as bases de mensuração usadas na elaboração das demonstrações contábeis e as outras políticas contábeis usadas que sejam relevantes para o entendimento dessas demonstrações contábeis.